Olá, gente. Eu tenho uma demanda aí para opinar sobre a questão da prisão do deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, por ter, em tese, ofendido os ministros do STF e também por ter lembrado que o AI-5, o ato institucional número 5, que é aquele que levou os militares ao poder, a declaração, né, de levada dos militares ao poder, isso quando houve ditadura no Brasil. Por causa disso ele então foi preso e agora o STF confirma a prisão por unanimidade. O que eu penso? Que é uma estupidez do STF, que o STF, com a intelectualidade que tem, não conseguiu perceber que a manobra política do deputado Daniel, politiqueira, né? Veja bem que aqui eu estou falando por esse lado, porque sei que é uma manobra que coloca em evidência um deputado que tinha uma evidência limitada no estado dele. Então caiu na armadilha, né? Dá uma visibilidade enorme. Aliás, dando visibilidade a várias pessoas desse mesmo perfil, acabaram várias autoridades e a mídia como um todo fazendo chegar ao poder uma série de pessoas que, né, querendo ou não, têm ou tiveram problemas, justamente porque acabam dando uma proporção para a coisa que a coisa não tem. Por outro lado, eu penso que o STF não pode assim ser tão florzinha ao ponto de cair numa armadilha tão pequenininha. Ah, mas o fulano está falando mal, é fake news, não pode falar mal, mas o STF não é Deus. O STF também é a corte da inteligência que, ao interpretar juridicamente as coisas, e não só tão juridicamente como dá para ver, não poderia cair nesse tipo de cilada. O deputado exagerou? Sim, mas ele exagera não como homem, como deputado. E dentro de um parlamento, de um Estado democrático de direito, as pessoas, as autoridades todas, e todos aqueles que em tese foram enxovalhados pelo deputado, devem suportar esse tipo de pressão, porque afinal de contas, o parlamentar é o delegado do povo e foi eleito por uma fatia da sociedade que, queira ou não queira, pensa que nem ele. Então não dá para se ter esse tipo de exagero. A prisão do deputado Daniel Silveira é um exagero, sim. É um exagero, sim. Se depender de minha deliberação no Congresso Nacional como deputado, voto pela soltura do mesmo. Porque tudo bem, ele xingou ministros do STF, que não são Deus, embora se mereça todo o respeito, a autoridade de um deputado não é menor que a de um ministro do STF. E a imunidade de parlamentar, que aliás é a imunidade maior que existe dentro dos poderes, só existe justamente para defender os interesses do povo que o elegeu e do povo que pertence ao Estado pelo qual ele foi eleito. Agora, exagero se combate de outra maneira na questão de uma prisão. Em tese, não poderia acontecer o que aconteceu, independentemente do que o deputado falou ou invocou, porque a democracia é inclusive para isso. Serve para isso, inclusive. Digo porque a democracia serve, inclusive, para que pessoas que não gostem dela existam com liberdade de expressão nela. Por isso a democracia. Então essas coisas ridículas que vão acontecendo, tanto da parte do deputado Daniel, no sentido de forçar a barra até que acontecesse o que aconteceu, de uma maneira muito simplória foi preso, mas acredito que além de todo o desejo dos ministros do STF terem prendido ele, o maior desejo de ser preso era dele. E caindo na pantomima, os ministros do STF fizeram que nem faz a moreia no fundo do mar, quando resolve por bem ou por mal comer um porco-espinho, o dito espinho do mar, né? Que é o porco-espinho para nós aqui, lá no fundo do mar é o espinho do mar. A moreia comeu o espinho do mar. Agora está com uma digestão entediosa, vai ter que vomitar. Isso não é legal. Isso não é legal da parte de nenhum deles. Todos cometeram exagero. Foi um absurdo. Absurdo. E se é para ser deputado, para ser preso, só porque dá uma chinelada no ministro, só porque faz isso e faz aquilo, então não dá para ser deputado. Então, a ditadura invocada pelo Daniel acabou exatamente sendo exacerbada pelo STF. Ou seja,
Não dá para falar nada no Brasil. Verdade ou mentira? Não sei, porque no Brasil a verdade é relativa e a mentira é quase verdade. Então, estava certo? Estava errado? Ele não estava certo, com certeza, mas o STF também não. Porque se um quer afrontar o outro porque foi antidemocrático, tomou uma atitude antidemocrática para afrontar. Não pensa que isso vai ser impeditivo para alardes. Aliás, sinceramente, né, gente? Que propaganda poderosa. E do jeito que acontece no Brasil, provavelmente vem aí um presidente da República eleito pelo STF. Ô, ministro Alexandre, acorda, meu filho. Acorda. Senão daqui pra frente vai ficar fácil se eleger. Imagina. Eu não tolero esse tipo de coisa. E penso que qualquer pessoa, por exemplo, tem o direito de falar o que bem entender a meu respeito. Daí a eu ficar furioso e tal, o certo, quando fico e alguém, né, resolve falar qualquer coisa, então, eu que entro na justiça. Agora, é claro, falou mal de mim, eu falo também, porque é uma coisa pela outra. Jamais eu vou ofender uma pessoa sem ter me ofendido. Agora, que razões levaram o deputado Daniel a isso? Não sei. Mas não pode se dizer que ele não tinha razão nenhuma. Assim como dizer que o STF não tem razão seria também simploriedade da minha parte. De qualquer forma, mais erra o STF que o deputado Daniel Silveira. Sem entrar no mérito, nós não podemos esculhambar a nossa Constituição da República. E se eu um dia desses for preso porque botei a boca no trombone, tenha certeza que eu renuncio ao mandato de deputado. Porque aí ter deputado e uma chinelagem lá em cima vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E se a gente não pode defender o ponto de vista da gente, sendo parlamentar e eleito para isso, então para que parlamento? Não podemos realmente viver uma ditadura de novo. Agora, pior que uma ditadura militar, não seria uma ditadura do judiciário? Eu já sofro com isso, ministros. Eu já sofro com isso. Eu tenho processos em que eu fui condenado em um deles, que foi apresentado prova para o juiz de que eu estava certo e o juiz não quis saber. E tudo vingança, porque lá um belo dia atrás, lá quando fui deputado estadual, resolvi tirar dinheiro do judiciário para colocar na saúde. E o pau pegou depois. Ditadura do judiciário? Como assim? Ministro Alexandre, cuidado. Cuidado, tem gente aí que se elege presidente da República por causa disso, se elege deputado federal por causa disso, se elege o que se elege por causa de uma publicidade tão desnecessária quanto desnecessária é a prisão do deputado Daniel Silveira. Passaram bem.